Detalhe, a chamada saidinha de preso em feriado sempre gera polêmica, para variar. O ministro Sérgio Moro, por exemplo, ele afirmou que os condenados por morte dos próprios pais ou dos próprios filhos não deveriam sair da prisão nos feriados, como, por exemplo, domingo é dia dos pais. Segundo ele, Moro, hein? Nesses casos, a tal saidinha é imoral, opinião do Moro. Agora, vale a sua opinião. Os presos que cumpriram parte da pena deveriam sair nas datas comemorativas. Você concorda com isso? Não concorda? Porque nós queremos também saber a sua opinião como cidadão. Bom, e você poderá, inclusive, né, acompanhar agora nossos dois convidados que estão gentilmente aqui para a gente conversar. Doutora Raquel Kobashi Galinatti, que é delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza, muito grato. E também o doutor Yuri Sarrione, que é especialista em direito processo penal, direito processual penal, gentilmente aqui conosco. Bom, vamos conversar então um pouco a respeito, as pessoas vão opinar depois aqui durante as nossas lives. Raquel, qual é a sua opinião? Concorda com o Moro ou discorda do Moro? Concordo com o Moro. Acredito que a legislação, ela coloca um contrassenso. Aqueles que mataram não só os seus pais ou seus filhos, mas aqueles que mataram alguém que poderia ser filho de alguém ou um pai de alguém, ter o direito à saidinha e usufruir desse dia. Acredito que não existiria uma medida que é o que se coloca, que seria a ressocialização, pois estamos colocando e flexibilizando o sistema de justiça criminal para aqueles que não cometem um crime. Sem contar dos índices de criminalidade que aumentam de forma realmente significativa, segundo qualquer cidadão pode ter essas informações pelo portal da transparência, segundo dados da SAP, há um aumento significativo da criminalidade. Inclusive, nós que atuamos diretamente para combater o crime, conseguimos perceber que nessas 6 épocas em que existe a possibilidade da saidinha temporária, os crimes aumentam sim. Sem contar que 6% daqueles que saem, dos 100%, 6% não retornam. Não retornam de forma espontânea. Então, realmente, é uma situação em que deveria haver uma nova linguagem e leitura dessa lei. O pacote anticrime do Moro, inclusive, veda, é uma vedação expressa para aqueles que praticam crimes hediondos, eles não podem usufruir da saidinha temporária. Sarriane, sua opinião? Bom, acho que primeiro a gente tem que pensar como o sistema de penas foi pensado no nosso direito. Nós temos 3 regimes, o regime fechado, o semiaberto e o aberto, e a lógica é que nós possamos progredir. Você tem crimes mais graves que começam com a total reclusão, o regime semiaberto com uma semi-liberdade, em que o preso eventualmente pode ganhar o benefício de sair para trabalhar, ou então sair para visitar o parente e estudar, e o regime aberto, que é de total liberdade. Como é que se estrutura? O preso não só vai cumprindo tempos, então existem marcos temporais fixos de cumprimento da pena, mas existe uma certa meritocracia no sentido de bom comportamento. Então, na medida em que a finalidade do sistema é buscar uma ressocialização, é importante que você vá tendo aberturas da reclusão para que essa pessoa possa, aos poucos, ser reinserida na sociedade. Esse benefício da saída temporária, ele está inserido dentro de uma lógica de que é importante, isso é comprovado por estudos, de que o contato com a família, o trabalho e o estudo são efetivamente medidas que fazem com que aquele apenado ele possa voltar ao convívio da sociedade e voltar transformado. É claro que sempre vai ter um desvio padrão, mas eu acho que a gente vai poder expor também algumas questões estruturais que levam a esse tipo de má interpretação e, eventualmente, uma oposição contra o próprio benefício em si. Raquel. Não, sim, e justamente por não ter assim, um tratamento específico para cada preso, eu já sou totalmente contra as saídas temporárias. Qualquer uma? Qualquer uma, eu sou contra. E estou falando como delegada de polícia, não representando os delegados, muitos delegados de polícia podem ser favoráveis. Aqui é a minha opinião, é a minha opinião pessoal como delegada de polícia, claro, atuando na segurança pública, atuando, combatendo a criminalidade. Nós temos notícia que realmente aumenta muito e deixa a sociedade mais desprotegida, mais insegura do que já está. O que eu acredito é que não se individualiza todos que cumprirem aqueles benefícios, ou 1/6 do cumprimento da pena, ou 1/4 se reincidente, poderá
solicitar uma autorização para o juiz e ele, naqueles 6 períodos, ele pode conceder a saidinha temporária. Então, se é muito esdrúxula a situação, é uma situação que choca toda a sociedade, aquele que matou um filho ou aquele que matou um pai, justamente ter o benefício de uma saidinha temporária no Dia das Mães ou no Dia dos Pais, por exemplo, ou no Dia das Crianças. Então, assim, realmente, a lei tem que ser reformulada. Sarrione. Bom, Heródoto, o sistema penitenciário brasileiro é uma fábrica de salsicha, em que você tem 750 mil detentos, presos por algum motivo, em algum status, e você tem pouquíssimas pessoas para administrar como eles vão se dar a execução da pena e a prisão em si. Então, a verdade é o seguinte, a lei ela não vai dizer que você tem direito de sair no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal. Ela vai dizer que você vai poder sair 5 vezes, num prazo máximo de 7 dias. Convencionou-se, já que você tem uma questão de reinserção no convívio com a sociedade e uma questão de você ter direito de visitar a sua família, que essas datas festivas, elas sejam datas mais propícias, porque não só você tem contato com a sua família, mas também como você encontra a comunidade, a sociedade em festividades. É lógico que o ideal seria que cada preso pudesse ter o seu direito de escolher quais são os períodos que ele quer. Quais são os 5 períodos? 5 no ano. Exato. São 6. São 4, não, são um renovado por mais 4. Não, mas você tem 6 períodos em que você pode escolher 5. Sim. São 6 períodos? São 5 saídas. São 5 saídas. Mas a lei não estabelece pré-determinado quais são esses 6 períodos. Esses 6 períodos são uma convenção. Tá. Não estabelece a data. Não estabelece. Você convencionou que são nas datas comemorativas, claro, é isso? Porque se eu sou de uma determinada religião, eu posso querer optar por sair nos feriados da minha religião. Se a gente parar para pensar de uma outra forma, pensar em Dia dos Pais, por exemplo, quem são os clientes preferenciais do sistema? São negros e pobres. Pessoas que provavelmente não conheceram seus pais, dada a situação socioeconômica do país, e provavelmente são jovens o suficiente para não terem filhos. Então vai dizer assim, bom, então por que essas pessoas vão sair no Dia dos Pais? Provavelmente porque não vai ter juiz, nem serventuário, nem Ministério Público suficiente para fazer uma análise individualizada, qualitativa da situação de cada detento. Lembro que o nosso sistema penitenciário sofre com déficit de 40% de vagas. Então, veja, nem nos lugares onde tem sistema privatizado, por exemplo, no Amazonas, há uma melhora nas condições. Então, efetivamente, isso tudo reflete como um todo na execução penal. Raquel. Concordo com o doutor quando ele fala que realmente não existe uma individualização. E justamente pelo déficit que temos, um superávit, inclusive de superlotação carcerária, temos um déficit também de policiais. E nestes períodos que são... existem 6 possibilidades da saidinha temporária. Da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Finados, Natal e Ano Novo. E são 7 dias que você teria aquele período de usufruir a saidinha temporária. Justamente por não termos a estrutura adequada, nós colocamos aquele que infringiu a lei, aquele que praticou o crime, e crimes muitas vezes hediondos, crimes que assolam a sociedade, amedrontam a sociedade, nós colocamos a sociedade refém daqueles criminosos. Se nós não temos a estrutura, vamos então estruturar, então o poder público contrate e supra esse déficit de policiais, dê estrutura para o cidadão de bem poder estar seguro, e aí sim vamos falar em ressocialização. Porque ninguém, quando se pratica o crime porque quis. Então, não acho justo, não acho correto que a sociedade fique à mercê da criminalidade a partir do momento que o poder público não pode dar estrutura suficiente. Então, se o poder público não pode dar estrutura suficiente, que é a realidade aqui no Estado de São Paulo, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, que temos um déficit que supera 14 mil policiais, então, se tivermos que escolher a ponderação de valores, escolhemos o cidadão de bem. Sarrione, em outras palavras, eu sou leigo, estou entendendo o seguinte, quer dizer que então, dada essas circunstâncias que você citou e a Raquel também, então aumenta a insegurança no momento que o pessoal faz a chamada saidinha? Pois é, assim, não podemos negar que existe um desvio, já que qual é o requisito para você conseguir sair? Bom comportamento. O que é bom comportamento? É você não praticar ato de desordem e indisciplina dentro do presídio. Então, na prática, muitos cumprem esse requisito do bom comportamento, dada a falta de atendimento técnico especializado. Essa seleção é capaz de ser feita?
Sim, mas é um critério muito só permitir simples. que saia os de bom comportamento. Mau comportamento não sai. Mas é muito fácil obter bom comportamento. Ah, é? Porque basta você se comportar. Se você não praticar nenhum tipo de infração, nenhum ato de disciplina, mas não há nenhum tipo de avaliação mais individualizada, no sentido de que a pena cumpriu aquela finalidade de mostrar que você de fato se arrependeu, de que você entendeu que você praticou um erro. Então, é muito fácil você conseguir comprovar bom comportamento. Mas, especificamente, a questão, por exemplo, de que 6% não voltam, existe uma relação de confiança que você estabelece com o apenado. Ele sai sem vigilância e, caso ele não volte, ele vai ser expedido um mandado de prisão e ele vai perder benefícios, ele vai sofrer outros tipos de sanções próprias da execução penal. Mas a lei, em 2010, ela passou a dizer que o juiz da execução ele pode determinar que o apenado saia de tornozeleira. Aí eu pergunto, existe tornozeleira para todo mundo? No estado do Rio de Janeiro, a solução que eles criaram foi dar a possibilidade do preso comprar a sua própria tornozeleira. Em outros estados, é o estado que fornece gratuitamente, ainda assim ele não tem dinheiro para manter o sistema de tornozeleira. Então, na prática, se critica o benefício, que é um benefício importante e ressocializador, mas a crítica não é pelo benefício em si. A crítica é pela falta de estrutura do Estado em prover um sistema penal e de execução penal adequado. Então, eu acho que a gente só tem que ter esse tipo de ponderação, porque houve também, junto com a crítica do ministro, uma crítica do presidente, dizendo que é um equívoco na lei, dizendo que é possível sair na data dos dias dos pais. Quando a gente acabou de explicar que, na verdade, a lei não diz isso. É uma convenção do Poder Judiciário e não uma questão legislativa. Mas acontece isso. Mas é um fato. É um fato. É um fato. É um fato. Agora, Raquel, o que se chama então de progressão da pena, né, vamos dizer assim, é algo essencialmente brasileiro, existe em outros países do mundo, há outros em que o cidadão cumpre a pena inteira fechado? Como é que é? Não, sim. Cada país tem o seu sistema de cumprimento de penas específico a cada realidade, a cada país. Alguns países até a pena de morte, por exemplo. Então, existe a especialidade. Em cada país existe a sua cultura e o seu sistema legislativo próprio. Concordo perfeitamente agora com toda a palavra que o doutor falou, com toda a sua exposição, porque sim, se a partir do momento que não temos uma estrutura adequada pelo Estado, acredito sim em todo o sistema em que temos que ter uma ressocialização, mas a partir do momento em que não temos como proporcionar uma segurança para aquele que não cometeu crime, para aquelas vítimas, é um contrassenso colocarmos a sociedade à mercê daqueles que praticaram crime. Os direitos, eles devem sobrepor para aqueles que estão cumprindo, sim, todas as suas obrigações e não estão rompendo o pacto social com o Estado. A partir do momento em que você é um criminoso, se tivermos que escolher entre a vida e a segurança daquele cidadão de bem e aquele que praticou o crime, a ressocialização, vamos escolher a vida daquele que não praticou o crime. Pois não é certo, não é justo ficarmos em insegurança, com medo de sairmos às ruas, pois sabemos que mais de 25 mil, por exemplo, os presidiários que estão em regime semiaberto estarão agora no Dia dos Pais soltos e podendo e praticando crimes, a mais do que aqueles que já existem praticando crimes. E não temos o contingente suficiente para investigar, pois, como acabei de falar, temos um déficit aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo que supera 14 mil policiais. Saione. Bom, o nosso... É uma situação, vamos dizer, real, né? Claro. São 25 mil pessoas, se espera, obviamente, que essas pessoas não voltem a delinquir, não é isso? Exatamente. E voltando na pergunta que você fez relativamente ao tipo de sistema, o sistema penal brasileiro ele foi estruturado com um conceito de penas longas e que você possa ter progressão dentro dessa lógica de tempo e mérito pessoal. Existem outros sistemas, por exemplo, que trabalham com penas super curtas, integralmente fechado. Mas qual o melhor sistema? Depende da cultura do povo. Né? Dentro de um conceito geral de que a lei penal ela é criada, em primeiro lugar, para desestimular a pessoa de praticar o crime, porque você vai ver lá que se você praticar aquela conduta, você vai ser condenado a tanto. Claro. Para que você não volte a delinquir, ou seja, você praticou, sofreu uma pena, entendeu que aquilo é muito ruim e por isso você não vai querer ter uma nova experiência. E também para você ser castigado, porque sim, tem que ter um tanto de castigo. O problema
é que como o nosso sistema ele não cumpre a sua finalidade maior, que é reinserir o condenado na sociedade, passam a criar ideias, inclusive acho que esse é um erro conceitual do projeto anticrime do Ministro da Justiça, de acabar com a saída para condenados por crime hediondo, porque você vai ampliando o conceito de regime fechado paulatinamente. Então, no limite, o que se vai fazer é voltar àquela lógica anterior que o Supremo Tribunal Federal derrubou, de que quem praticou crime hediondo cumpre pena em regime integralmente fechado. E, na verdade, você mantém a pessoa encarcerada um tanto de tempo, 12, 15, 20, 30 anos, e a pessoa sai completamente desorientada, fora de uma realidade, e a chance dela voltar para o crime como o caminho mais fácil para ela se reinserir na sociedade é muito grande. Então, tem que se pensar o seguinte, olha, a lógica é manter esse sistema longo, progressivo, então vamos melhorar a qualidade dessa progressão. Não, vamos abolir esse sistema, vamos trabalhar com um conceito mais curto, penas mais curtas, mas integralmente fechado. Então, nós podemos pensar em outras perspectivas, mas nunca podemos perder como referência qual é o nosso sistema. Agora, Raquel, às vezes as pessoas, nós ouvimos sempre aqui, pessoal, dizem, por exemplo, Abdel Maci foi condenado, sei lá, 150 anos, mas vai cumprir no máximo 30. Aí ainda tem a progressão dentro dos 30. Não. Aí não tem progressão. Não. A progressão é dentro dos 150. O que eu acredito é que existe uma complacência, uma permissividade legislativa em relação ao criminoso ao longo desses anos. E percebemos que não funcionou. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, em que mais se pratica crime. Então, temos sim o pacote anticrime do Moro, ele fala justamente na vedação das saídas temporárias àqueles que praticam crimes hediondos, que são crimes hediondos. Então, eu acredito sim que deva ter uma reformulação do sistema legislativo que trate sobre essas penas e a forma de cumprimento de penas para adequarmos à realidade atual. Estamos num país muito violento, estamos num país em que a sociedade está à mercê da criminalidade. Vamos combater e não adianta culpar nem o delegado que prendeu, nem o juiz que sentenciou, porque a legislação permite com que aqueles criminosos, quando cumprirem aqueles um sexto ou um quarto de pena, se reincidente, possam usufruir das saídas temporárias. Agora, Sérgio, os crimes hediondos teriam o mesmo tratamento que os demais ou não? Não, ele já não tem o mesmo tratamento que os demais, especialmente porque os prazos são maiores, dado a própria hediondez do crime. O que o Supremo Tribunal Federal acabou era com aquela previsão legal de que quem praticava crime hediondo cumpria integralmente em regime fechado. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa possibilidade. Mas o que a gente tem que chamar a atenção é que sempre as soluções para os problemas de estrutura elas vêm com algum tipo de mudança de lei. Não necessariamente nós precisamos mudar lei para resolver os nossos problemas, nós precisamos administrar melhor os nossos problemas. E a lógica de você reduzir benefícios e aumentar o encarceramento, que é a lógica do pacote anticrime do Ministro da Justiça, não tem, ao mesmo tempo, uma solução para o fato de que nós temos 40% de déficit de vagas, nós temos uma população carcerária total de 750 mil pessoas no Brasil, 35% são presos aguardando o julgamento, então o movimento mantém essas pessoas mais tempo presas, ou seja, você aumenta o ingresso de pessoas dentro do sistema e, por exemplo, como tem movimento de acabar com a audiência de custódia, ou seja, você acaba com o filtro de necessidade de prisão e de ingresso de novas pessoas no sistema. Então a gente chega num ponto de que a realidade carcerária do Brasil já é uma bomba relógio e nem mesmo a privatização, que seria uma solução, como aconteceu no Amazonas, se apresentou como alguma solução funcional. Mas em Minas Gerais está dando certo. Que bom. Você citou o Amazonas, mas tem outro lado. O Rio de Janeiro tem interesse em privatizar também as unidades. Me parece que a privatizar Venda Nova, acho que é na região de Belo Horizonte. Eu vi uma reportagem, parece que lá está dando certo. Então não é a privatização, é o tipo de privatização. Bom, não vamos discutir isso agora. Eu estou vendo que você é contra, e eu respeito. Raquel, isso pode passar para a população um certo, além da insegurança que você citou, uma certa sensação de impunidade? Além da sensação de impunidade, passa uma sensação de desconforto moral. Desconforto daquele que, de repente, tirou a vida de um pai de família ir usufruir aquele dia com seu pai.
Então, é injusto, não só é imoral, é injusto. Tem o problema também da população estar insegura, isso é um fato real, não é um fato conjecturado, é real. Temos que fazer operações, todas as polícias, não só a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem que ter atenção redobrada, operações, justamente nessas épocas de saidinhas temporárias. Saiu. Pô, eu acho que se você perguntasse para a pessoa que fez essa crítica porque ela se sente vilipendiada ou porque acha que há impunidade, perguntasse para ela então, ok, alternativamente, qual é a sua proposta de pena para aquela pessoa que praticou o crime? Muitos iriam, como instintivamente, pena de morte e pena perpétua. Então, há sim um tipo de reação emocional que não é racional e que não corresponde com a finalidade do Estado. O Estado sim tem que garantir proteção, mas a partir do momento que nós fizemos a opção, isso está na nossa Constituição, é imutável, de que nós não vamos ter mais penas eliminatórias e penas de banimento, nós temos que dar uma solução para o problema. E a gente não vê pessoas com boa vontade para discutir a solução do problema. E é óbvio que dói muito você querer tentar achar uma cura para aquela pessoa que te causou um mal tão grave, não é? É óbvio que essas pessoas provavelmente não vão ter frieza de espírito para isso, mas aí nós não encontramos nos administradores públicos esse espírito de tentar fazer uma construção mais adequada para a finalidade do Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela gentileza. Doutora Raquel, obrigado pela gentileza. Eu que Muito agradeço. grato.